A história da multiplicação dos pães é um dos trechos mais conhecidos da Sagrada Escritura. Ele também é encontrado em João capítulo 6, versículos 1 a 15. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí, com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: "Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca." Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: "Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo." Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo sozinho para o monte. É uma história repleta de significados. É muito interessante, porque nós ouvimos essa história em talvez muitos contextos diferentes. E uma das interpretações possíveis deste belo texto é que o grande milagre foi a partilha. É claro que Jesus tinha poder para transformar 5 pães numa quantia enorme, e diz o texto bíblico que tinha 5.000 homens. Parece que eles não contavam nem as mulheres, nem as crianças naquela época. Jesus tinha poder sim de multiplicar. Mas uma das interpretações, repito, é que Jesus ensinou-os a partilhar. Se aquele menino tinha com ele 5 pães de cevada e 2 peixes, certamente muitos outros, dentre eles, tinha mais alguns pães, tinha mais alguns peixes, tinha algo que talvez estavam guardando para um outro momento. E Jesus pediu que os apóstolos reunissem tudo o que encontrassem. E todos se alimentaram bem e ainda sobrou 12 cestos de pães. E a advertência de Jesus no final é interessante: recolher o que sobrou para que nada se perca. Um senhor que já tem uma certa idade, quase 80 anos, disse certa vez que ele conseguiu criar 9 filhos apenas num armazém, uns secos e molhados que se tinha antigamente, ainda antes dos supermercados. E ele criou 9 filhos, dando estudo, dando alimento, dando educação. E ele um dia perguntou por que as pessoas hoje tinham famílias tão pequenas. Alguns têm apenas 2 filhos, 3, quando muito. Alguns querem apenas um. E outros casais optam por não ter filhos, também é um direito. E ele questionava: será que as pessoas esqueceram de partilhar em família? Porque ele acreditava que o número de filhos não era impedimento para uma boa educação, para a convivência fraterna. Claro que os tempos mudaram
Claro que as preocupações são outras, mas é uma reflexão importante. Parece que quem mais partilha é quem menos tem posses. E quem tem muito, muitas vezes não consegue partilhar. Que este ensinamento de Jesus nos ensine a estender a mão e a partilhar com quem está próximo de nós. Se você gostou, curta a nossa página do YouTube.